Bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. E hoje nós estamos aqui, eu e o William Borba, novidade nessa mesa. E aí, William, como é que tu te sente? Pô, é uma grande honra, né? Porque essa mesa aqui é repleta de boas histórias, boas inspirações. E fazer parte deste lado agora, antes daquele lado de lá, né? Porque eu tô me preparando para estar do outro lado um dia. Cara. Mas hoje eu tô aqui aprendendo aqui contigo esses primeiros passos aqui para engatinhar, né? Tanto na fé, né? Como neste ambiente aqui de prosperidade. Bora. E essa noite aqui, esse ambiente hoje vai ferver. Hoje vai. A prévia da conversa já foi boa, né? Tivemos que parar a prévia para poder começar o episódio. Não, nós tivemos que perguntar. Isso não é polêmico demais? A gente pode fazer esse tipo de pergunta? A gente pode falar desse assunto? Cara, e hoje na mesa aqui, a gente tem um grande convidado. Já vou apresentá-lo, mas antes de apresentar o nosso convidado que está aqui hoje eu gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acredita que podem ser edificadas, aquela também que você sabe que tem ali um detalhezinho que falta mudar, manda para ela também, manda para o familiar e inscreva-se no nosso canal. E agora sim, vamos receber aqui o nosso convidado, Pastor Felipe de Souza. Isso aí. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Já vi alguns episódios. Fiquei muito feliz com o convite. E é isso aí. Vamos conversar com o que vocês quiserem tratar. A gente conversa. Vamos lá, então. Felipe, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente sempre gosta de apresentar. Uhum. Então, fala um pouquinho para nós aí quem é o Felipe. Já nos contou também de onde tu veio, mas conta para o nosso público que eles querem saber brevemente, depois a gente já começa nas perguntas aí. Vamos lá. Meu nome é Felipe, eu sou pastor ali na Palavra Viva, sede, a igreja do Bispo Flori Ramos. E eu sou filho de pastor, meu pai é o Davi Leôncio, algumas pessoas conhecem. Sou josefense, daqui mesmo. Então, eu cresci sempre num ambiente de igreja, sempre num ambiente de louvor, de adoração. Tocava violão na minha adolescência até minha juventude. E quando eu fui fazer faculdade, eu ia para alguma coisa de tecnologia, cara. Eu gostava, assim, de ciência da computação e tal, só que daí o meu irmão, ele era advogado. E aí, por influência dele, eu acabei mudando completamente e fui para a área do direito. E aí o que acontece? Na área do direito, a gente estuda a letra, né? A gente aprende a ler texto, a gente aprende a interpretar, a gente aprende a ter contato com documentos históricos e, naturalmente, eu fui começando a estudar teologia. E aí teve uma hora que eu tinha que escolher. Ou eu continuava estudando música, ou eu começava a estudar teologia. E eu comecei a estudar teologia. Aí que eu fui transicionando, digamos assim, do louvor pro pastorado, né, pra teologia. A justiça já estava presente no teu caminho profissional. Isso. E aí eu me formei em Direito. Quando eu me formei em Direito, eu passei um tempo trabalhando dentro da igreja. Eu chamei o Bispo Flori, arranja um espacinho aí pra mim, eu quero ficar dentro da igreja. E aí, beleza, fica aí. E aí eu fazia meus processinhos ali, coisinha pouca. Acabei não desenvolvendo muito na parte profissional, porque quando tinha alguma reunião de pastores, eu tava ali junto. Quando tinha alguma coisa da igreja, eu ajudava e tal. E fiquei fazendo meus processinhos ali e tal. E aí, nesse meio, eu acabei desenvolvendo muito a parte do ministerial e fui consagrado ao pastorado pelo Bispo Flori Ramos, que acredita muito em mim. Ele sempre tem um olhar muito, muito generoso para a juventude. E ele viu esse ministério em mim, me consagrou a pastor. Que idade tu tinha? Foi em 2019. Eu tenho 33 hoje, me ajuda aí nos cálculos que eu sou ruim de cálculo. Ivan. 27. Não dá nem tempo, 27 né, cara? ou 26, né, cara? Depende se tu já fez aniversário ou não. E aí, cara, aí o que acontece? Eu não desenvolvi muito meu lado profissional nos primeiros anos. Eu fui estudar teologia, eu fiz o nosso curso de teologia que a gente tinha ali na igreja mesmo, que é a Unigrace. Hoje, a Unigrace é uma plataforma de ensino, né? A gente pode falar mais sobre depois, só que na época era um curso mesmo de teologia, que eu fiz esse curso, desenvolvi bastante a parte da teologia, fui consagrado ao pastorado. Depois disso, cara, olha só que Deus é muito... as coisas que Deus faz é muito louca, assim. Um colega meu da faculdade, ele mandou no grupo da sala, gente,
alguém tem interesse alguém trabalha com direito eleitoral? Temos minha mãe trabalha com o Jorginho Melo e a gente tem uma vaga para direito eleitoral, tal, não sei o quê. Aí olha só o que eu pensei, cara. Eu nunca trabalhei com direito eleitoral, nem não estudei, assim, não conheço direito eleitoral, não sei nada. Mas eu conheço um cara que trabalha, que era, na época, o Nabi, meu colega também. Não sei se vocês conhecem ele. É um cara legal de chamar também, tá? O Nabi, ele é cristão e ele é um advogado top, assim, um cara muito bom. E eu sabia que ele trabalhava com direito eleitoral. Nabi Shine. Nabi. Isso. Shine. Nabi Shine. Shine. É difícil. É CHRAIM. Nossa, Shine. Shine. Schlein. Nabi, então, já coloca nos comentários aqui do vídeo como é que é, né? Já fica o convite aí, Nabi. E aí eu liguei pra ele e falei, ô Nabi, vamos apresentar uma proposta, assim assado? Um colega meu falou, não, vamos montar a proposta, pode levar lá. E aí eu levei a proposta como se fosse uma banca de advogados. Olha, tem aqui o doutor Nabi e eu, a gente trabalha juntos, eu trouxe a proposta aqui para vocês, para atuar nessas eleições, tal, não sei o quê. E a gente começou a fazer entrevista. E aí eles pararam a entrevista assim, ô Felipe, a gente gostou muito de ti, mas a gente não quer contratar uma banca, a gente precisa de alguém para trabalhar aqui com a gente. E aí eu senti uma coisa muito forte, assim, de prosseguir o negócio. E aí que entram os princípios cristãos, né? Eu podia ter falado, não, fechou, vamos embora que eu me garanto. Tá, espera aí então, olha só. Nós já sabemos a resposta, mas para quem tá vendo não sabe. Tu é pastor e tu é da política? Isso. Vamos lá, vamos seguir. Isso aí. E aí o que acontece? Aí nessa entrevista eles falaram isso, ó, a gente quer alguém... E os princípios cristãos, né, que eu tava falando. Eu podia ter falado, não, eu me garanto, bora, é isso aí mesmo, bora que se você escutar de mim, eu tô aí. Mas isso ia ser mentira, porque o cara do direito eleitoral não era eu, era o meu colega, o Dr. Nabi. E aí eu falei para eles, olha, gente, eu trabalho junto com o Dr. Nabi, é ele que trabalha com direito eleitoral. Eu nunca estudei direito eleitoral, eu nunca trabalhei com direito eleitoral, mas eu aprendo rápido. Eu falei para eles. Bom, falou o que tinha que falar, né? Aí eles olharam assim para mim, não, beleza, tá contratado. E aí eu comecei a trabalhar no time do Jorginho Melo, que então era candidato, ele era deputado federal e ele ia ser candidato a senador. E aí, é ali que eu entrei. E ali eu entrei, no ano seguinte, como o então senador Jorginho Melo, ele gostou muito do meu trabalho, ele me indicou para um cargo muito importante lá na prefeitura, que era secretário adjunto da Casa Civil de Florianópolis. Isso só aos 27. Isso. 27, 27, é 27, né? 26, 2019, 27. os cálculos ele tá garantindo ali, ó. E aí, cara, era um cargo muito importante, assim, da prefeitura. Tanto que eu pegava meu telefone, eu ligava para qualquer secretário, o secretário me atendia. Ô, Felipe, o que precisa, tal, não sei o quê. Porque a gente fazia... A Casa Civil, ela é meio que a cola da prefeitura, assim. Ela faz a gestão entre as secretarias para fazer um trabalho uníssono e também entre a prefeitura e a Câmara. E aí, o secretário da Casa Civil, ele também gostava muito de mim, já me conhecia há algum tempo. E ele acabou confiando bastante em mim, ele me deixou bem livre para trabalhar, assim. Ele meio que cuidava da relação com a Câmara e eu cuidava um pouco mais da relação entre as secretarias. Então, ali aprendi muito também. Saindo dali, o deputado Bruno Souza me chamou para trabalhar com ele. E aí eu entrei para trabalhar junto com o jurídico. Aí me desenvolvi ali dentro e me tornei coordenador do jurídico dele. Então, eu que fui eu que cuidava de tudo que era jurídico, assim, em termos de projeto de lei, demandas que chegavam. Aí eu cuidava, eu tinha uma equipe. Depois, trabalhei brevemente também com o deputado Matheus Cadorim. Vocês viram que eu peguei gosto pela coisa, né? Eu entrei Gostou da política. E acabei me desenvolvendo. Tá, e tu já era pastor. Isso. Era, no caso, advogado, pastor, e aí entrou para política nesse meio aí, 2019. E aí eu me desenvolvi profissionalmente na área de processo legislativo. Né? Hoje, eu atuo no governo do estado na área de decretos. Então, eu faço análise de decretos, a gente tem que...
O decreto chega na nossa gerência, a gente tem que analisar, eu sou um dos analistas que tem lá, e da nosso setor ele vai direto para a assinatura do governador. Então, literalmente, tem que ser perfeito o nosso trabalho, é muito criterioso. Assim. E o pessoal te chama como? Pastor Felipe? Não, Felipe. 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 É por isso que até no começo eu tenho até essa coisa em mim. No começo do episódio, para quem notar, eu sempre faço assim, até quando eu vou me apresentar, quando eu vou pregar. Meu nome é Felipe e eu sou o pastor na Palavra Viva. Eu não me apresento como pastor Felipe e tal. Eu tenho isso, não sei. Eu apresentei como pastor Felipe. Não, mas não tem, assim, zero problema com qualquer uma das coisas, mas é uma, não sei, é uma coisa minha, assim, eu me apresento como Felipe e eu sou o pastor na Palavra Viva. Não, eu fiquei pensando assim, processo seletivo lá, né? Vou chamar um pastor aqui para ser entrevistado. Nós estamos com uma vaga aqui no governo. E eu coloco no currículo, tá? Eu não escondo zero, assim. Toda vez que eu vou participar de um processo seletivo, tá lá no meu currículo. E como é que na é? Palavra Viva. O pessoal te pergunta, e o que tu fala? Cara, é muito tranquilo, assim. Primeiro, porque eu me associo a pessoas com os princípios próximos a mim. Então, geralmente cristãos, geralmente tem uma aproximação com a igreja, não tem problema nenhum. Então, isso acaba sendo mais um atestado do trabalho que eu faço dentro da igreja, tal, acaba sendo um fator positivo. Então, no meu currículo, quando eu vou para alguma vaga dentro da política, tá lá que eu sou pastor desde 2019, fui coordenador dos voluntários, tal, todas as atividades da igreja eu coloco no meu currículo. Eu pergunto isso, Ivan, porque nós vemos, né, muitos jovens se colocando à frente, né, buscando a palavra, a conversão. A gente vê, inclusive nas redes sociais, Sim. o crescimento de pessoas. Nicolas, né, por exemplo. É o Nicolas Ferreira. Né? Sim. E eu trouxe essa pergunta justamente para aquele ouvinte, a pessoa que está nos assistindo agora, que possa ser esse jovem e que tem essa crença. Sim. Pô, e se eu for pastor? É que a gente estava conversando sobre isso antes do episódio, né? A maioria das pessoas pensa que estar na política não quer dizer que eu possa ser cristão. Porque, vamos lá, vamos ser sinceros, o político, como normal a gente enxerga, existe a corrupção ali no meio. Sim, com certeza. E aí, por existir a corrupção, muitas pessoas, e principalmente os jovens também que estão recém entrando, acham que, pô, se eu sou um cara justo, se eu sou cristão, eu não posso entrar na política. Como é que tu enxerga isso? Cara, até a gente estava conversando aqui antes, né? E eu falei para vocês. Platão, ele fala, o preço que os bons pagam por não se interessar por política é serem governados pelos maus. Isso é muito grave, cara. Porque, a política tá cheia de gente ruim, tá cheia de desonesto, tal, não sei o quê. Beleza. Então, as pessoas honestas, as pessoas de bem, as pessoas corretas, se elas não participarem da política, elas vão ser governadas pelas pessoas desonestas, pelas pessoas más, pelas pessoas sem princípios. Então, eu acho muito grave a gente botar na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens que estão escolhendo profissão, que estão, sabe, nessa indecisão do que eles vão fazer e tal. A gente botar na cabeça deles, não, a política tu não tem que se meter. Cara, a última vez que eu olhei o orçamento do Estado, que faz tempo que eu não trabalho com isso, mas a última vez que eu olhei estava com mais de 40 bilhões de reais, cara. O orçamento do Estado. Por um ano a gente gasta 40 bilhões de reais. Deve estar em 50, perto de 60. 50 bilhões de reais. São 50 bilhões de reais que vai ser usado para construir rodovia, que vai ser construído escola, vai ser usado para construir hospital, que vai ser aplicado nos setores para pagar salário de professor, salário de policial. São 50 bilhões de reais. Que a gente está falando o seguinte, você que é justo, deixa esses 50 bilhões de reais na mão de quem é injusto. Cara, é insano. É insano. Agora, uma coisa que eu defendo muito, cara, mas muito mesmo, eu sou eu sou um ávido defensor de que o cristão na política, o cara tem que ser sal na terra. O cara tem que ser exemplar. E não só em termos de postura, em termos de princípios, mas em termos de profissionalismo, cara. Sabe? Acontece muito julgamento, muita prova, muito teste. Não. Eu sempre fui muito respeitado. Até porque no meu currículo já tá lá, pastor, tal, não sei o quê. Então, isso até é uma coisa interessante, porque os ratos, eles têm medo da luz.
Se tu esconde a tua luz, os ratos vão chegar perto. Agora, se tu não esconde a tua luz, se tu é realmente luz do mundo, se tu é realmente sal da terra, os ratos vão ficar longe de ti, porque eles sabem que se eles chegar perto de ti, eles vão se queimar. Olha só. Poderoso, né? E eu sempre fui muito respeitado, cara. Nunca chegou nenhuma proposta enviesada, nunca chegou nenhum pedido torto. Se hoje tivesse um jovem aí, tá aí, tá nos assistindo. Se tu é jovem, tá pensando, né, tanto na política, na área cristã, já comenta aqui embaixo. E eu vou te fazer uma pergunta. O que esse jovem, né, o que essa pessoa, quem sabe, jovem no espírito, de repente, jovem na jornada, jovem como um todo, na né? jornada Na aí, jornada. ela precisa saber ou seguir para colocar em prática esse desejo? Cara, primeiro de tudo, a gente tem que ter 2 pilares fundamentais, assim, ó. Um pilar é um cristianismo sólido, e isso é para todo mundo. A gente não pode ter um cristianismo de que a gente vai na igreja no domingo e durante a semana a gente esquece que a gente é cristão. A gente tem que viver o cristianismo dia após dia. A gente tem que lembrar a todo momento que o Espírito Santo vive dentro de nós. Como Paulo fala aos Coríntios, né? Vocês não sabem... Cara, vocês estão fazendo besteira. Vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo de Deus. Isso é grave. Lá em Romanos 6, né? Cara, não combina o pecado com vocês. Vocês morreram para o pecado. Vocês estão sendo escravos do pecado e eu quero que vocês sejam escravos da justiça. E ele apresenta essa dicotomia pra gente. A gente pode até aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas esse é um pilar fundamental. A gente ter um cristianismo sólido, a gente ter uma base, a gente ser cristão mesmo, cara. A gente ser, sabe, aquele cara que todo mundo sabe que é cristão. Não tem dúvida. Não, esse cara é um cara correto. Esse cara é um cara cristão. É o escudo. É. Ouvi isso daí. Então, eu estava pensando nisso agora, porque quando como tu falou, a luz, né, o rato, ele tem medo da luz. Então, uma coisa que eu percebi quando tu falou isso, e estando na política, é que antes de te fazer uma proposta, ou seja, não chega. vem a proposta. Não chega. Então, não se adianta. tiver 10 ali, imagina, né? Claro Aham. que não é bem difícil disso acontecer, mas se tiver, imagina que tiver 10 na mesma posição e para passar por aquela posição ali vai ter que passar por 10 cristãos. Não passa, cara. Cara, não vai passar, velho. Não vai passar. Imagina isso acontecer. É. Tá aqui, olha só a pergunta que eu... Se nós, né, somos Mas a só média... deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Mano, Porque, olha só, são 2 pilares, né? Então, o primeiro pilar é um cristianismo muito sólido, que isso aí todo mundo tem que ter. E aí, não, mas eu quero trabalhar na política. E aí, olha só, o segundo pilar que pouca gente se liga, cara, é profissionalismo. Sabe, eu não vou pra política só porque eu tô na igreja e eu quero representar a igreja dentro da política. Cara, eu te falei agora de um orçamento de 50 bilhões de reais. Tu sabe mexer nesse orçamento? Sabe, eu sou um ávido defensor de que os cristãos na política devia ser aquele cara que, por exemplo, a gente vai fazer uma reforma tributária. Vamos fazer reforma tributária? Tem que chamar o pastor fulano. Sem o pastor fulano a gente não consegue fazer. Vamos fazer aqui uma reforma administrativa. Então chama uma reunião com o pastor ciclano, porque ele sabe exatamente como rola o negócio aqui. Ele tem que, sabe, a gente tem que ter o conhecimento. Então, principalmente os jovens, cara, eu quero dar muito incentivo para os jovens que querem entrar na política. Você que é jovem, que está me assistindo, quer entrar na política, primeira coisa, esses 2 pilares, cristianismo sólido e base profissional. Vai estudar, vai se profissionalizar, vai se formar, se dedica ao que você está fazendo, aí você consegue juntar o melhor dos 2 mundos. Você vai defender os valores cristãos que precisam ser defendidos e você também vai produzir, cara, que é o que a sociedade precisa, sabe? A sociedade precisa de gente que entenda de orçamento, que entenda de imposto, que entenda de direito do consumidor, que entenda do processo legislativo. Hoje é a minha especialidade, eu sou especialista em processo legislativo. Uhum. Mas no processo legislativo, quando a gente tem contato com isso, a gente acaba tendo um contato com tudo, né? e temos também a situação do político que está lá dentro, que quem sabe está com um pezinho aqui em Jesus Cristo, mas está com aquele medo. Como é que é? Não entendi, desculpa. Temos aquele político que está lá dentro, quem Uhum. sabe está envolvido com uma corrupção, com uma influência, mas ele sabe que tem que sair dali. Ele tem que botar o pezinho em Jesus. Mas ele está com esse medo, com esse receio.
Aí é uma relação muito pessoal. Tu já viu isso acontecer lá dentro? Cara, é como eu te falei, como eu sou muito aberto com os meus princípios, com os meus valores, eu acabo me aproximando mais das pessoas que... Eu acabo trabalhando, né, mais para as pessoas que comungam desses princípios ou que valorizam esses princípios, né? Então, eu não tenho muito contato com essa parte um pouco mais suja. Eu até falo isso, o pessoal até acha estranho, assim, bom, mas tu tá na política e tal, mas, cara, talvez Deus me guardando, sabe? Geralmente onde eu ando, assim, onde eu tenho contato, os setores que eu trabalho, é sempre com gente séria, sempre com gente honesta, sempre com gente que tá fazendo a coisa correta. Legal. Tu trouxe a questão da influência, né? Uma influência positiva, de trazer os jovens para dentro da política, que é um Sim. cenário que nós temos essa percepção negativa, Sim, mas sim. temos que trazer o cristão para dentro. Com certeza. E aí tu traz essa mensagem e da pessoa que está lá dentro, existe maneiras dela se sentir convidada a, quem sabe, a trocar de partido? Como assim? Como assim? Não entendi. Uma pessoa que não é cristã. Ah, sim. Quando... Então, na política, pelo menos eu trabalho hoje em setores que são muito técnicos. Então, todos os meus contatos são pessoas com uma boa formação, que, sabe, que valorizam muito intelectualidade, esse tipo de coisa. Eu tenho contato com muita gente com muito estudo, com mestrado, com pós-graduação e tal. E aí, cada pessoa vai ser evangelizada de um jeito, né? Geralmente, as pessoas mais intelectuais, elas vão ser evangelizadas pela razão. E aí eu percebo que quando eu converso sobre teologia, sobre história da igreja, isso vai cativando as pessoas. E eu tenho certeza que são sementes que eu vou jogando, assim. E aí, por exemplo, eu vou pregar, eu aviso o pessoal do trabalho. Ó, vou pregar dia tal, se vocês quiserem me ver. Se alguém está passando algum problema dentro do trabalho, não me interessa se ele vai na igreja, eu peço para orar. Posso orar por ti? Quando não tá ninguém perto, posso orar por ti e tal. E até tem gente que vem me falar, pô, aquela oração me fez muito bem e tal. Aí tem gente que Deus me toca o coração, eu dou um livro meu de presente. Ó, de presente pra ti. E assim eu vou plantando sementes, né? A gente vai... tem um vídeo muito legal, cara, de um skatista, acho que é na Europa, que ele mostra que ele vai andando de skate pela cidade e ele vai jogando sementes, assim, ó. Vai jogando em tudo que é lugar. E aí ele mostra a evolução do time-lapse, né? De um tempo pro outro. Onde não tinha nada assim, era tudo barro, tudo chão. No tempo depois estava cheio, um monte de flor, tudo florido, assim. Então é assim que a gente tem que ser. A gente tem que, onde a gente passa, a gente tem que ir levando sementes de forma estratégica, de forma inteligente, né? E isso a gente às vezes não percebe, né, Felipe? Mas vai mudando, cara. Tu vai plantando essa semente e aos pouquinhos tu vai vendo ela, porque o Espírito Santo ele está sempre trabalhando. Com o certeza. fato de tu estar lá na política não é por acaso. Sim, Né? sim. Porque Deus te colocou num cenário que a gente entende que não é um cenário maravilhoso estar na política, mas por quê? Né? Tu te formou em direito, tu foi pro pastorado e aí tu já foi para a política. Não é nada é por acaso, como a gente sempre diz. Né? Então, cara, aos pouquinhos essas sementes vão sendo plantadas. Mas agora nessas palavras que estava falando, tu citou o teu livro. Isso. Fala um pouquinho do livro que não reste pedra sobre graça. Esse livro aqui, o título dele já traz um trocadilho que eu fiz que eu achei... Eu fiquei muito satisfeito com o trocadilho que eu fiz. Porque quando vocês forem ler, eu trouxe aqui de presente para vocês, vocês vão ver que todo lugar que eu vou falar da lei, ao invés de lei, eu falo pedra. Então eu trato a lei com a pedra. Então que não reste a lei sobre graça, né? Que é justamente a lei, ela veio através da pedra, aí tem toda aquela ilustração da transformação do coração de pedra para um coração de carne, então tem tudo a ver com isso. Porque o que aconteceu? Assim como boa parte das pessoas da minha geração, eu cresci, e que cresceram na igreja, né? Eu cresci aquele evangelho legalista, aquele evangelho um pouco mais antigo, né? Muito duro, muito pesado. Um evangelho assim que traz... que a gente vive com culpa, né? Até comento no meu livro, a gente acorda, tá tudo bem, tô salvo. Acordei aqui, tô salvo. Daí daqui a pouco a gente, sei lá,
bate o pé no armário, sai um palavrão, ah, meu Deus do céu, agora eu pequei, se eu morrer agora eu vou pro inferno. Daí a gente se arrepende, vai lá, pede, desculpa, Deus, não sei o quê, ah, tô salvo de novo. E aí Jesus fica lá anotando nosso nosso nome no livro da vida com papel com lápis e borracha. Vai ficar, apagou, anotou de novo. E a gente fica vivendo essa loucura, tal. E eu vivi muito isso. Vocês são novos convertidos, né? Vocês não vão saber do que eu estou falando. Mas eu cresci com medo de que Jesus voltasse. Com medo. Com medo. Se Jesus voltar hoje, eu não sei ferrado. não sei se é uma opção. Então eu tinha medo da volta de Jesus. Cara, quando tu entende o que é o evangelho, a graça de Deus, a volta de Jesus é a minha maior esperança, cara. Eu quero que Jesus volte o quanto antes. Eu quero ir pro céu junto com a minha família. Eu quero viver a graça de Deus de maneira plena. Enfim, eu vivi esse evangelho muito duro e tal. E na nossa igreja, Palavra Viva, a gente também era legalista. A gente tinha umas ideias um pouco mais duras de evangelho. O que aconteceu? O nosso bispo, Pedro Fleury Ramos, ele começou a ter contato com esse evangelho da graça, começou a estudar, começou a conhecer, teve contato com alguns pastores que conversaram com ele, principalmente de fora. Ele foi numa conferência na Austrália, trouxe essa pregação para cá. E eu lembro que ele trouxe o Chris Mendes, pastor Chris Mendes, para pregar num retiro da nossa igreja. E, cara, esse pastor, ele ia pregando, assim, e eu sempre fui muito do racional, eu queria entender, eu queria botar no papel, eu queria esquematizar, eu sempre fui muito dessa linha, né? E eu lembro que eu olhava a pregação dele e eu tava assim, ó, em lágrimas, em prantos, só que assim, ó, como se eu tivesse, eu quero entender, eu quero ver o que ele tá falando. E em prantos, assim, ó, caindo lágrimas no meu olho e prestando atenção, assim. E aquilo foi muito impactante, esse retiro foi muito impactante. Então, eu vivi junto com a minha igreja, com a Palavra Viva, essa transição de um evangelho mais duro para um evangelho de entender o que é essa graça que a gente tanto prega. Sabe? O que é esse evangelho gracioso, esse evangelho leve, esse evangelho que aplaca toda a culpa, né? Hoje, graças a Deus, eu não vivo mais com culpa, não tenho culpa. Isso não faz parte da minha vida, porque eu sei o que Jesus Cristo fez por mim. E aí eu escrevi sobre isso aqui, né, nesse livro. Esse livro é sobre esse meu entendimento e é também sobre o que a própria Palavra Viva viveu, né, dessa transição. E aí queria presentear aqui vocês. E aí, cara, tudo que eu prego hoje, eu prego muito forte sobre a graça. A gente prega... a gente tem esse entendimento muito forte sobre a graça, a gente fala muito sobre graça. Vamos lá, então. Para quem está nos assistindo agora, o que é a graça? Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente pode dar uma definição teológica de graça. A gente pode falar que a graça é a dispensação do caráter misericordioso de Deus sobre a humanidade. Sabe? A gente pode criar um negócio assim. E até numa das aulas que eu dou lá na igreja, eu falo sobre isso. A gente pode criar... Se vocês quiserem, a gente cria aqui um conceito sobre graça. Se vocês quiserem, a gente pega um conceito de algum teólogo renomado e vocês vão ter uma frase bonitinha para chamar de graça. Mas sabe qual que é o problema disso? Isso é chato. E a graça de Deus não pode ser chata, cara. A graça de Deus não é quadrada. A graça de Deus não cabe em duas linhas. E a graça... ela é aquilo que tu se relaciona com Deus, é o que vai falar contigo, é o que a misericórdia de Deus vai falar contigo. A graça é favor imerecido, porque eu entendo que não tem nada que eu possa fazer para merecer ou para pagar aquilo que Deus me deu. É como um mendigo, um morador de rua que recebe um sanduíche de alimento. Não tem nada que ele possa fazer para pagar, não tem nada que ele possa fazer para merecer um prato de comida. A graça, ela é loucura para o mundo, porque não tem como a gente entender. A gente vive sob uma ótica de merecimento. Nosso dia a dia é merecimento. A gente está no nosso emprego, é merecimento. A nossa infância é merecimento. A gente tem que se comportar para ganhar o presente no final do ano. A gente tem que estudar para ganhar estrelinha, para ganhar nota 10. A gente tem que estudar para passar no vestibular. A gente tem que se dedicar para receber uma promoção no trabalho. Então, tudo é merecimento. Aí chega Deus e entrega tudo de graça. A gente não entende, é loucura. A graça de Deus é a justiça de Deus da forma mais
mais impactante que pode existir, e isso a gente vê em Romanos capítulo 5, porque se a condenação vem pelo pecado de um só homem, não tem nada mais justo do que a salvação ser pela obediência de um só homem. Então não tem mais nada mais justo que isso. Quando Jesus Cristo fala, olha, a justiça de vocês tem que ser muito superior à justiça dos fariseus. Isso é pesado. Isso é pesado. Porque para aquela galera, a justiça dos fariseus era o padrão que eles tinham que seguir. Então, é como se eu falasse para vocês, a justiça de vocês tem que ser superior à justiça dos seus pastores. Cara, é pesado. Porque a gente olha para os nossos pastores, a gente olha para os nossos líderes, que era o que aquela galera estava olhando para os fariseus, e a gente pensa, mas eles seguem tudo direitinho. Eles fazem tudo certo. Né? Eles fazem tudo certo. Como é que a minha justiça vai ser superior? E aí Paulo vem explicar. E agora chegou uma justiça, uma nova justiça, independentemente da lei. Uma justiça que não depende da lei, mas é uma justiça de graça. E é por isso, é porque se a condenação vem pelo pecado de um só homem, cara, não tem nada mais justo do que a salvação vem pela obediência de um só homem também. Porque olha só, a condenação não tem nada a ver comigo. A condenação é pelo pecado de um só homem. É isso que está escrito em Romanos capítulo 5. E aí também em Romanos capítulo 5 ele fala, e a salvação é também pela obediência de um só homem. Não tem nada a ver comigo. Então se a condenação não tem nada a ver comigo, a salvação também não pode ter. Então, cara, a graça é... Tu viu como eu fico apaixonado quando eu falo sobre isso, né? A graça tem muita definição. E eu diria que a graça é o que Deus fez por você. E aí eu te pergunto, o que Deus fez por você? O que é graça? Aí você pode me responder. Porque é o que Deus fez por você, cara. É tudo, né? Ele morreu. Morreu por nós. Pronto. Ele deu a vida por nós lá. Deus fez o que... É graça. Isso é graça. Isso é graça. E cara, e vem de encontro, fugindo um pouco, mas tem uma pegada aí que a gente estava conversando antes sobre o Brennan Manning, O Impostor que Vive em Mim, né, que tu comentou. É um livro que eu não li ainda, mas que agora já coloquei na minha lista. E pelo que tu estava comentando, esse impostor é justamente o fariseu. Ou quase isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser fariseu, cara. Essa que é a verdade. Porque o impostor é o fariseu, né? É o fariseu que tá dentro da gente. É o cristão certinho, que vai na igreja todo domingo. É como se fosse... O impostor, segundo o Brennan Manning, é esse personagem que a gente veste e apresenta para as pessoas. Sim. Sabe? Que é o cara que faz tudo correto, que é o cara que vai na igreja, e a gente vive como se fosse esse impostor, mas, na verdade, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas falhas. E quanto mais a gente se despir desse impostor e assumir para Deus, eu preciso da tua ajuda, mas ele vai conseguir trabalhar isso em nós. Porque, cara, se eu não admito os meus erros, se eu não admito as minhas falhas, como é que Deus vai trabalhar nelas, cara? Como é que Deus vai me tornar uma pessoa melhor? Não existe isso. Então, é assumindo que eu sou pecador, que eu preciso de Deus, que eu preciso de ajuda, que Ele vai me ajudar. É isso aí. Estarmos presentes sobre a nossa identidade, de quem nós somos, para que Deus nos reconheça também nossa verdade. Sim, com certeza. E Brennan Manning foi um dos caras... Foi um dos livros, assim, O Impostor que Vive em Mim, e principalmente o Evangelho Maltrapilho. Já li 3 vezes o Evangelho Maltrapilho. Porrada. Eu li uma uma porrada. vez. É muito bom. É muito bom. E foi algo muito impactante para mim, cara. Muito impactante mesmo. A primeira vez que eu lia chorando, assim. Porque eu tinha um evangelho mais legalista dentro de mim, sabe? E eu lembro que quando eu estudei sobre justiça de Deus no nosso curso ali da igreja, que era na Unigrace, quando eu tive aula sobre isso, sobre justiça de Deus e que a condenação estava em Adão, não tem nada a ver contigo, a salvação também está em Adão, não tem nada, tá em Jesus Cristo, não tem nada a ver contigo. E quando tu afasta de ti, mas espera aí, os meus erros, os meus acertos não estão no cálculo da salvação, não. É isso que está escrito lá em Romanos 5. E eu lembro que quando eu tive essa aula, eu não aceitei. Eu falei, não, isso aí tem alguma coisa errada, não é assim e tal. E eu não aceitei. E eu fui para casa e ficou me incomodando e tal. Então, essa imagem aí é o meu coração.
Porque era um coração de pedra Quebrantado. que foi quebrantando, cara, e foi muito forte. Ela vai dar o zoom ali, ó. Pronto. Eu tinha um coração de pedra que foi quebrantado e de maneira... Cara, foi muito impactante, assim, o que eu vivi. E talvez esse livro ajude muitas pessoas também. Me segue lá no Instagram, né? Que daí lá tem o linkzinho pra comprar. Qual é o arroba do Instagram? Felipe de Souza. Filippe de Souza. Legal. Vamos E onde é deixar que nós na- encontramos o livro? No link lá na minha bio. Nós vamos deixar o link depois É. na descrição ali do vídeo. Legal. E é isso, cara. A gente viveu uma coisa muito impactante na nossa igreja. Pessoalmente, isso foi muito forte para mim. Brennan Manning foi um cara muito importante para mim nesse sentido. E hoje a gente está vivendo a colheita da maturidade, né? Lá na nossa igreja. O pastor Lucas, que é o pastor ali da sede, o Lucas Paiva, ele escreveu um livro agora que é Deus Pode Dar Menos. Deus Pode Dar Menos. Que é justamente... Porque, olha só, é muito interessante isso, porque Romanos 5, quando tu começa a entender, é um impacto muito grande sobre salvação. Que tu entende que os teus pecados, eles não entram no cálculo da salvação. Porque a condenação está no pecado de Adão, a salvação está na obediência de Cristo. Beleza. Romanos 5. Então, a salvação está resolvido. Então, eu vou pecar à vontade? Aí tu entra em Romanos 6. Que aí é tu saber, né? Esse Esse é o ponto. É tu saber... Porque assim, vamos lá. Tem o ponto que tu peca sabendo e tem o ponto que tu peca sem saber. Quando tu não vem do berço cristão, por exemplo, né? No meu caso. Eu não vim de berço cristão. Muitas vezes eu pecava. Tem aqueles pecados que são lá, tá escrito ali, 10 mandamentos, não roube, não mate, não, tá, beleza. Não é o nosso problema, né? Esse aí tá claro ali. Agora tem uns que, né, que fica aquela coisa que era lá de trás, do legalismo, que pregava algumas coisas ali. Não, mas isso aqui é o crente que não faz, eu faço. Eu não tô pecando. Mas quando tu sabe que tu tá pecando. O C.S. Lewis, cara, ele vai trazer uma definição muito bacana. Ele fala que tem 2 animais dentro de nós, 2 seres. Acho que é seres que ele fala. 2 seres dentro de nós lutando para tomar o controle. É o ser animalesco e o ser diabólico. O ser animalesco, a gente lida com muita tranquilidade. Porque o ser animalesco, ele quer ir pra farra, ele quer bebedeira, ele quer comilança, ele quer bater nas pessoas, ele é violento. Esse é o ser animalesco. Eu quero te dar uma fechada no trânsito e tu quer bater o carro nele, tu quer ir pra cima dele, tu quer meter a porrada. Esse é o ser animalesco. A gente lida tranquilamente com isso. Porque nós somos seres civilizados. A gente não sai por aí batendo nas pessoas. A gente não sai por aí bebendo pra caramba, enchendo a cara. Né? Principalmente quem tá dentro da igreja, né? A gente lida bem com o ser animalesco. Agora, o ser diabólico, que ele tá dentro da gente lutando para tomar o controle, é o cara das mentirinhas, é o cara do engano. É justamente o cara que adora usar o impostor do Brennan Manning para ir maquinando ali por dentro. E às vezes é uns pecados que a gente comete e nem percebe que a gente está cometendo, porque é algo tão sutil, tão ladino, assim, que é difícil até da gente lidar com isso. Mas a gente tem que ter noção de que ele está lá para quando a gente sentir o Espírito Santo falando com a gente entender que a gente tem que corrigir o curso, né? Olha só que interessante isso daí, né? É uma linha muito falar sobre identidade, né? Sobre descobrir quem nós somos. E me trouxe uma lembrança aqui daquele livro. Pô, me deu um livro, esqueci o título. Maravilhoso Bom Deus, A Maravilhosa Boa Vida, do grupo discipulado lá? Qual livro? Um de... Pô, cara, não lembro o título. Vamos lá. Mas é o do nosso grupo lá? É aquele? Foi um que tu me deu, que tu leu umas 2... Tu me deu lá no GD. É o grupo, é o Maravilhosa Boa Vida. Não conheço, sim. E eu lembro Tem uma trilogia. Maravilhoso Bom Deus. Bom Deus. É esse. Não, Maravilhoso e Bom Deus. Esse é Maravilhosa e Boa Vida. Uhum. E Maravilhosa e Boa Comunidade. É um livro para... Ele foi destinado para grupos de células, né? Uhum. Então, é justamente ali, sempre no final, tem umas 2, 3 páginas ali que é justamente para te usar
naqueles 15 dias de intervalo entre uma sessão e outra, de célula, ou de grupo discipulado, seja lá como a igreja quer chamar, mas aqueles grupos menores que tu faz o acompanhamento. E aí, vai lá, William. Né? Me fez lembrar de um trecho, não as palavras exatas, mas o que foi dito, que é o medo, né, de revelar nossa verdade quando se encontra com o Espírito Santo. O próprio... em que momento que a nossa identidade verdadeira se revela? Na própria luz. Uhum. E no encontro do Espírito, encontro da palavra de Deus, esta verdade, ela vem à tona. E este medo de descobrir quem nós somos de verdade nos faz trilhar um caminho do qual nós partimos do primeiro medo, né, no contexto atual. Depois de faltar a internet no celular, o segundo medo é a rejeição social. Sim. Né? Então, para que a gente seja aceito naquela sociedade, que aí eu escrevi na frase aqui, que nós temos a média, né, das 5 pessoas que nós convivemos. Já E vi aí nós isso. temos esta pessoa que nos assiste e que ela tem medo da rejeição desta média do qual ela vive. Uhum. Então ela vem a vestir esta máscara desta pessoa Sim, que ela sim, acredita sim, que não sim. vai ser excluída. É. Mas ela sabe que a verdade não está ali. A verdade mora em outro lugar. É. Aí nós temos 2 ambientes onde tu convive, que é o meio político, nosso meio normal, pensar assim, né? Onde temos essas pessoas. Aham. E é natural. A gente olha pro Felipe, a gente vê a alegria, né? O sorriso, o brilho, que é só ele olhar, já o cara fica feliz, né? É verdade. E então, como é que tu lida? Cara, isso aí é muito bom, porque quando a gente entende a nossa identidade, cara, quando a gente entende como a gente é filho de Deus, o que a gente representa, bicho? Cara, eu tô me lascando, sabe, com a sociedade que tá à minha volta. Às vezes é até pode soar um pouco arrogante, assim, mas não sou eu. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, cara. Uma nova criatura. Cara, e aí a gente volta lá para Romanos 6, né, que quando a gente está vivendo essa verdade, quando a gente está vivendo esse evangelho, nós somos agentes da justiça de Deus. Eu sou escravo da justiça de Deus, sabe? Eu sou embaixador de Cristo, pelo amor de Deus, cara. E aí eu fico louco, porque a galera, principalmente a galera mais nova, né, ela tem essa crise de identidade e tal, e ela quer... Quanto mais novo tu é, mais tu se importa. Essa que é a verdade, né? A vida vai te calejando e tu passa a entender quem tu é. Mas tu é mais novo e tu fica assim, não, mas eu tenho que me encaixar, tal. Meu filho, tu é embaixador de Cristo. Tu é um representante do reino de Deus. Tu tá lá para ser luz, sabe? A gente não constrói uma cidade e esconde. A gente constrói a cidade para ficar lá no alto do morro, né? Como diz a parábola. Você não acende uma luz e esconde ela. Você acende a luz e coloca lá no meio para ela iluminar todo mundo. E esse é você. Você que é cristão, você é luz do mundo. Não interessa se os outros ao teu redor estão te aceitando. Interessa se Cristo te aceita. Interessa se Deus te aceita. Interessa se tu tá fazendo a coisa certa. E aí quando tu... e isso é muito legal também, porque eu falo bastante sobre isso. Sobre a liberdade kantiana. Estava na aula de ética na faculdade e o assunto era liberdade, segundo Kant. Ele ia explicar para a gente a teoria de Kant, Immanuel Kant. E aí ele começou a perguntar para as pessoas, o que é liberdade? E aí todo mundo falando, liberdade é você fazer o que você quiser. Liberdade é você poder ir para onde você quiser, ter a autoagência, você não ter amarras, você poder transitar livremente, mas resumindo, liberdade é você fazer tudo o que você quer. E eu levantei a mão. Eu não tinha a carga teológica, filosófica que eu tenho hoje, mas mais de 20 anos dentro da igreja. Então eu tinha alguma coisa dentro de mim sobre o que o evangelho acabava me influenciando, né?
E aí eu levantei a mão e falei, professor, ser livre é ser dono de si mesmo. Aí ele, essa aí é um pouquinho mais... Eu quero chegar lá. Ele meio que dizendo, isso aí é o final da aula, calma lá. Só que eu não entendi na hora, né? E aí ele foi explicando que, segundo Kant, você não é livre quando você faz o que você quer. Porque quando você faz o que você quer, você é como um animal que é escravo das suas próprias paixões. O animal ele faz o que ele quer, porque ele não pode controlar o que ele quer. Se ele quer roer o canto da mesa, ele vai roer o canto da mesa. Se ele quer comer ração até explodir, ele vai comer ração até explodir, porque ele é um escravo das suas próprias paixões. E assim é o homem que faz tudo o que ele quer. Sobre a vontade da carne. Isso. Segundo Kant, você é livre quando você faz o que é certo. E aí, quando tu entende a tua identidade, tu não tá preocupado em, sabe, com o que os outros vão pensar, com que se eu vou me encaixar ou não, tu vai fazer o que é certo. Poderíamos dizer que a liberdade é viver livre do arrependimento? Também, porque daí essa é a liberdade da lei, que Paulo fala também em Romanos capítulo 5, 6. Você é livre da lei. E olha só que coisa interessante. Ele está exortando lá que, olha, vocês podem deixar o pecado, porque vocês já não estão mais debaixo da lei. Olha o fundamento. A afirmação é, vocês podem deixar o pecado, tá? Vocês têm esse poder, vocês têm o poder de deixar o pecado. E a causa dessa afirmação é porque vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Então, justamente por entender que eu não tenho mais culpa, que está resolvido, que eu estou salvo, que eu fui santificado, que eu fui justificado, que eu sou filho de Deus, justamente por entender a graça, aí eu tenho o poder de deixar o pecado. Isso é muito massa. Mas nunca esquecendo que debaixo da obediência. Aí que é Romanos 6. Porque aí entra a segunda fase, que tem muito a ver com o livro que o pastor Lucas escreveu. Inclusive, vocês podem comprar. Vou fazer o jabá aqui do livro dele também. Deixa eu pegar o site direitinho aqui. O episódio dele vai ao ar amanhã. Amanhã? Amanhã é dia 27 de novembro. Já tá no ar, então. Ó. Então já tá no ar. Vocês viram, ó, lucaspaivae.store. Você pode comprar o livro dele lá, que é Deus Pode Dar Menos. Porque é entender uma maturidade que, cara, eu tô salvo, eu fui justificado, tá tudo resolvido. Como é que eu vivo agora? Aí Romanos 6. E é muito interessante, cara, porque quando a gente prega sobre essa graça radical, essa graça violenta, essa graça, meu Deus, tá tudo resolvido, tá tudo pago, tá salvo, pecado tá resolvido. Quando a gente prega isso, a mesma pergunta que fazem hoje, fizeram há 2000 anos atrás para Paulo. Olha lá, Romanos 6, versículo 1. Poderemos pecar à vontade? Claro que não. Não, né? Claro que não. Uma coisa é você resolver o problema do pecado. Agora, cara, como que tu quer viver? Tu quer viver escravo dessa podridão que tá aí fora? Tu quer viver escravo dessa coisa ruim que o mundo vive? Quando eu estou te oferecendo uma vida de justiça, eu estou te oferecendo fazer parte do reino de Deus, eu estou te oferecendo ser um embaixador de Cristo, tu não quer isso? Que loucura é essa? Quem que é o louco de entender o evangelho e não querer viver isso? Não é à toa, cara, que a gente pega os mártires da igreja primitiva. Cara, olha Estevão, o primeiro mártir, né? Que está registrado na Bíblia. Cara, Estevão, ele vai lá para se defender e ele começa a simplesmente falar a verdade. E ele começa a falar, olha, vocês sempre rejeitaram os profetas de Deus e agora vocês estão rejeitando a Cristo. E aí o pessoal fica doido. E ele olha para o céu e ele vê, cara, o reino de Deus, ele vê Jesus Cristo assentado à direita do Pai. Ele fala, eis que vejo Jesus Cristo assentado à direita do Pai. E a galera vai para cima dele e começa a apedrejar. E ele morrendo, cara, mas feliz da vida, porque ele estava indo encontrar Jesus. E morrendo, sendo apedrejado, ele olha para aquela galera e fala, Deus, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Igual Jesus Cristo na cruz. Sim. E o Estevão, né? O primeiro cristão faz exatamente a mesma coisa.
primeiro cristão que eu digo, o primeiro imitador perfeito assim de Cristo, né, nesse momento, né? Acho que foi muito profético ali o momento da morte de Estevão. E aí tu olha para os mártires seguintes, cara. A gente tem Inácio de Antioquia, e ele escrevendo para os romanos, né? A carta aos romanos, eu li outro dia, muito interessante a carta de Inácio para os romanos. E ele escreve, porque os romanos, eles eram os cristãos lá em Roma, muito provavelmente alguns deles tinham certa influência política, eles podiam impedir o martírio de Inácio, mas ele escreve falando para eles: meu Deus do céu, deixa eu partir. Me deixa passar por isso, eu quero que os leões me devorem, porque eu já fiz a minha parte, agora eu quero encontrar com Cristo. Não exerçam a influência de vocês. Me deixa partir para o céu. Cara, olha a convicção dos caras. Porque quando tu entende o que é o evangelho, quando tu entende o que é o reino de Deus, tu não quer saber de mais nada, cara. Tu não quer saber de mais nada. E buscando, né? Buscando trazer mais pessoas Sim. para esse entendimento, para essa graça. Uhum. O que o pastor Felipe diria para aquela pessoa que está num ambiente do qual ela quer, mas ela tem medo de ir, porque ela sabe do conflito, do abandono, do que ela vai ter naquele ambiente. Pode ser família, pode ser o marido querendo, mas a esposa, o filho não quer, ou a esposa, o filho quer. Jesus Cristo vai falar que o reino de Deus é como uma pérola, né? Que tem o cara lá que ele sai em busca de tesouros para comprar, e ele encontra uma pérola, e ele olha para aquela pérola, cara, e é tudo que ele queria, é tão valioso, é tão maravilhoso aquela pérola, que ele vai, vende tudo que tem para comprar essa pérola e ficar só com essa pérola. É como um cara que acha um tesouro enterrado e ele vende tudo que tem, ele abandona tudo para comprar aquele terreno para poder ficar com aquele tesouro. E quando tu entende o que é o reino de Deus, cara, a maravilha que é tu olhar para cima que nem Estevão e ver Jesus Cristo assentado à direita de Deus e te esperando para te buscar, cara, tu larga tudo. Tudo que for necessário largar, tu vai largar. Eu não tô dizendo que vai ser necessário tu largar tudo. Eu tô dizendo que, sendo necessário, tu não se importa. É que nem em Mateus capítulo 6. Olha o que Jesus está falando. Cara, as aves, elas não se preocupam com o que elas vão comer. Os lírios do campo, eles não se preocupam com o que eles vão se vestir. Mas Deus vai lá e supre tudo o que eles precisam, porque Deus sabe o que vocês precisam e Deus não vai deixar vocês passarem necessidade. Deus vai suprir as suas necessidades. Mas, sendo necessário abrir mão de algumas coisas, tu não vai estar nem aí, cara. Porque o reino de Deus é muito mais valioso, sabe? Então, tu entender... Eu acho que o mais importante é tu realmente buscar, cara. Tu se empenhar em buscar o que é o reino de Deus na minha vida. Eu já li a Bíblia inteira, eu já li o Evangelho inteiro, eu já entendi o que Jesus Cristo fez, eu já entendi o testemunho dos apóstolos. Vai atrás, cara. E quando tu entender, não tem. Não tem como tu não abandonar tudo para seguir a Cristo. Cara, antes tu falou sobre... Agora trazendo esse ponto sobre abandonar tudo ou realmente te entregar para Deus, porque o que tu entendeu, o amor de Cristo por nós. E aí eu vou trazer uma experiência pessoal minha, que foi justamente o Maravilhoso Bom Deus, que é esse livro. Tá. E quando a gente começou a acompanhar ele no grupo discipulado, eu passei por um desafio muito grande, que era justamente sobre o merecimento. Eu digo assim, tá, Deus, mas eu não preciso te dar isso aqui, então, para te me dar o perdão. Eu não preciso. Cara, e aquilo ali, até mudar esse mindset na minha cabeça. Foram semanas orando. E eu batia naquela tecla, e eu falava com o pastor, e eu falava com o Ricardo. Eu digo, cara, mas olha só, mas eu não entendo, cara, como é que Deus me perdoa por tudo isso que eu fiz? Eu fiz tanta coisa errada, cara. Mas tu sabe que esse é um problema de ego. Porque a graça, ela tem dois lados. Por um lado, cara, é muito bom, porque todos os teus erros está tudo resolvido, todos os teus pecados está tudo resolvido, todas as tuas falhas não importam. Mas por outro lado,
Os teus acertos também não importam. O quanto tu é Exato. bom não tem o menor valor. Não é As merecido. nossas obras de justiça são trapos de imundícia para Deus, cara. Então, olha só a nossa mente. Cara, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Sabe? É que nem tu pegar o Elon Musk, assim, ele te dá uma carona. Não, mas eu tenho que dar R$ 10 pro Elon Musk, porque senão, né, eu tenho que pagar essa carona pro Elon Musk. Cara, ele vai olhar assim o dinheiro, ele nem vai saber o que que é aquilo ali que tu tá entregando para ele. Mas então, vamos pegar esse ponto aí, onde nós estamos falando com as pessoas que não têm esse discernimento, né? E aí, tu trouxe 2 pontos que eu vou conectar. Que é poxa, como é que eu não vou querer me tornar um embaixador de Deus? Uhum. Certo? E depois tem um outro ponto, de querer falar isso para todo mundo. Uhum. Tu acredita que tem muitas pessoas que têm esse medo? Do tipo, nossa, eu vou me converter, sim. agora que eu vou me converter, eu sou obrigado a falar. Sim, não, eu entendo porque até é uma questão social, assim, tem pessoas que não têm eu falo muito naturalmente, assim, poxa, eu sou pastor, eu sou advogado, então a palavra é algo que me vem muito naturalmente. Então, se eu precisar falar sobre isso, eu falo tranquilamente, assim, com qualquer um, em qualquer nível. E eu sei que tem pessoas que não têm essa proficiência. Mas o que acontece? A tua vida cristã, ela tem que ser muito natural. A gente não está pedindo, Deus não pede para você algo forçado, mas simplesmente para você ser natural, para você viver como um cristão e não ter bloqueios para falar quando for natural você falar. Então, poxa, eu tava, meu filho estava doente, estava no hospital e eu orei e ele ficou bom. Pô, tu não vai contar isso pros teus amigos? Tem que contar, né? Mas aí o cara fica com vergonha. Né? Mas Algumas pessoas ficam com vergonha. de Sim, contar. sim, mas- Mesmo sendo cristãs, mesmo sendo... Nós vemos isso até na própria rotina, né? Da vergonha de orar na hora da refeição ou em algum momento. Né? Bom, vamos orar. Isso eu pude aprender com o Ivan, Aham. né? Onde vamos tomar um café da manhã, vamos almoçar, vamos orar. Né? Aquele momento de parada, né? E é uma disrupção social e que eu volto a trazer ali o medo da sociedade te negar. Olha ali, o cara tá pedindo para parar para orar. Aham. Sim, Então, sim. Este contexto todo, eu gostaria que tu pensasse até mesmo num dizer, numa palavra, num conselho para essa pessoa que ela tá com este medo. Ela não tem medo de Jesus, ela não tem medo da palavra, ela não tem medo da graça, mas ela tem medo da consequência social, Sim, sim. de que ela vai ter que mudar. Eu acho que eu entendo o que tu tá falando. E talvez o que eu tenha para falar soe muito duro, mas entra nesse segundo momento de responsabilidade que a gente tem. Porque, cara, eu tô te falando aqui de uma graça tão, tão, tão linda, tão maravilhosa. Eu tô te falando de algo que Jesus Cristo fez por ti. Cara, todos os teus problemas estão resolvidos, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de responsabilidade. Sabe? Vamos botar a mão na consciência, cara. Porque aí o teu colega de trabalho diz que tá passando mal, tem algum problema em casa. Cara, tu tem algo para oferecer para ele? Cara, posso fazer uma oração por ti? Não precisa ser na frente de todo mundo. No momento que tá só vocês dois, posso fazer uma oração? Só isso. Cara, eu não acredito nessas coisas. Não, beleza, eu vou orar por ti em casa, então. E fechou. É só isso, cara. Não é nada demais, pelo amor de Deus. Então, aí eu acho que a gente tem uma questão de maturidade. As pessoas precisam amadurecer na fé um pouco também. Sabe? Poxa, eu tenho medo de... A gente devia ter vergonha, cara. E eu falo pra mim também. Porque eu olho pro que Estevão fez. Eu tenho uma pregação sobre Estevão, por isso que eu tô falando tanto sobre ele. E... Cara, e ele sendo apedrejado ali. A palavra que... Quando o pessoal avança sobre Estevão, esse avançar que a Bíblia fala, aquela palavra ali no grego, eu não lembro qual que é a palavra que é, mas eu lembro que é a mesma palavra para quando os porcos, que Jesus Cristo lança os demônios nos porcos, e os porcos avançam ensandecidos para se jogar do desfiladeiro. E é a mesma palavra, cara. Agora tu imagina um bando de gente avançando para ti, da mesma forma que porcos endemoniados. E aquilo que Estevão viu. Forte. E Estevão continuou olhando para cima, cara, e vendo Jesus Cristo e pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam ali avançando sobre ele.
e a gente tem vergonha de falar, de pedir para fazer uma oração pro nosso colega, sabe? Desculpa te interromper, Felipe. Aham. Mas sabe o que eu me lembrei, cara? Tem a Bela, Ana Bela, que é a filha do Deco. Tá. E ela tem 8 anos. Tá, e aí, foi o ano passado, ou o ano retrasado. Ela O Deco tinha... é o André. É, o André. Tá, é que eu não conheço o apelido, eu só conheço o André. André Marquardt Deco. Tá bom. É que nem o... Como é que é? O Cuca. O Cuca e eu sou pastor ali da Palavra Viva, né? Daí tem o pastor Lucas, que é o pastor da sede, e o pastor Tiago, que é simplesmente o pastor do louvor ali na igreja. São duas pessoas extremamente relevantes na igreja, todo mundo respeita eles pra caramba, só que eu conheço eles há muito tempo. E aí eu chamo de Cuca e Tago. Não, E às vezes dá umas situações um pouco complicadas, assim, eu chamo pra apresentar, esse aqui é o pastor Cuca, o pastor Lucas. Cara, e aí, voltando ali, a Anabela, cara, com 6 anos, eu acho que ela tava com 6 ou quase, ou 7 ali, um amiguinho dela se machucou na escola e ela prontamente foi ali. E aí o amiguinho acho que tava chorando, tava reclamando, enfim, de dor, tava chorando. E ela disse assim, eu posso orar por ti? Que coisa linda, cara. E aí foi orar, sabe? A inocência. Olha a inocência da criança e a fé dela, né? Aham. Porque assim, a Anabela tem vários casos, tá? Teve esses dias que ela foi pra Pedra Branca e aí tava chovendo, horrores. E ela disse assim, eu vou chegar lá e vai abrir sol, em nome de Jesus. Cara, e chegou lá e abriu o sol. Que coisa querida, cara. Meu Deus Então do céu. assim, tu vê a fé e a inocência de uma criança, sabe? Daí teve um outro dia que ela apavorou todo mundo, né? Porque daí ela disse pra Nana, que é a Lúcia, a esposa do Deco, ela disse assim, mamãe, eu quero ir morar com Jesus. Como assim, minha filha? Porque é tão bom, né? Estar do lado de Jesus. Óbvio que é, cara. Então, olha Óbvio que a é. inocência da criança. E a gente, às vezes, tem dificuldade de entender isso. É. O quanto é... Claro que a gente não vai pedir para ir morar com Jesus agora. Olha só, olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. É complicado, cara, porque a gente tem apego a isso aqui. A gente tem apego, mas, cara, a coisa mais maravilhosa do mundo é quando Jesus Cristo voltar e a gente poder estar com ele. Eu falo no meu livro, né, que quando eu entendi o evangelho um pouco mais duro, um pouco mais legalista, eu tinha medo da volta de Jesus, cara. Eu tinha medo que Jesus voltasse e eu não sabia se eu ia ir e tal. E hoje a minha maior esperança é que Jesus volte e eu vá morar com ele, pelo amor de Deus, vem logo, sabe? A gente quer muito que Jesus Cristo volte, a gente quer muito encontrar com ele. Gente, Felipe, William, tá maravilhoso esse papo aqui com vocês. Cara, foi... Olha lá o livro, de novo. Foi lindo, cara, falar sobre a graça. Toda essa alegria que tu tem em falar de Deus. Foi contagiante, cara. Esse bom, cara. Teu sorriso, essa tua energia Eu aqui. E, nossa, foi maravilhoso mesmo. E agora a gente está se encaminhando para o final. Tá bom. E sempre quando a gente vai se encaminhando para o final, a gente deixa um momento. Então, Felipe, aquela ali é a tua câmera. Aquela ali, Tá? Eu gostaria de te pedir, então, qual é a mensagem que tu quer deixar para os nossos ouvintes aí? O que tu quer deixar de especial para tocar no coração deles? Gente, acho que a gente falou de duas coisas principais aqui, né? Que é esse entendimento da graça, entendimento do que Jesus Cristo fez. Eu realmente sou muito apaixonado por isso. O pessoal lá da igreja fala isso também quando eu prego sobre graça, que eles gostam muito de me ver pregando sobre graça. E a outra questão é essa parte profissional, né? De incentivar as pessoas, cara, principalmente os jovens, estudem, vão para cima, sejam profissionais grandes, seja na política ou seja em qualquer área, mas unam as duas coisas, sabe? Entendam essa graça de Deus e vão para cima, cara. Vão para produzir, vão estudar, vão ser profissionais de ponta na área de vocês, profissionais reconhecidos, profissionais importantes. Isso é muito importante, porque a gente precisa ser luz no mundo. E a gente não vai ser luz no mundo profissional se a gente focar simplesmente na nossa parte de princípios, na nossa parte de valores. Se a gente for para a área profissional, a gente tem que ser luz também nessa área profissional. Então, eu indico muito que vocês deem atenção para essas duas áreas. E me sigam lá no Instagram. De vez em quando eu estou sempre compartilhando alguma coisa lá. Eu sempre estou estudando alguma coisa, sempre compartilho lá. Eu estou estudando agora, cara, patrística,
que é os pais da igreja, século I até o século V, VI, os escritos Legal. lá do começo. Então, sempre estou compartilhando alguma coisa, cara. Me sigam lá que Deus me chamou para essa área de ensino, área de teologia. Então, lá na igreja a gente tem a Unigrace, já falei sobre ela, né? Que é o nosso canal de teologia. A gente tem professores muito melhores do que eu lá. Tem o pastor Dionei, que é um mestre. Tem o pastor Ricardo Claube, História da Igreja. Tem o bispo Rude, que é o nosso diretor. Então, cara... Bora lá. Me sigam lá que tem bastante conteúdo. Beleza. Felipe, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar tudo isso que tu compartilhou aqui com a gente. E gostaria de agradecer aqui o William pela primeira vez na mesa aí conosco. Obrigado, William. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Rê. Tá aí nas câmeras, como sempre, nos bastidores. E obrigado também a Louise, que está aqui acompanhando Minha esposa. a esposa aí do Felipe. E você que gostou do nosso conteúdo, obrigado por estar aqui conosco e até a próxima.